O Internacional anuncia Bruno Tabata e pode ter novidades no time de Roger Machado, que enfrenta o Atlético Paranaense neste domingo, Dia dos Pais, lá no estádio Beira-Rio. Do Chile, Arangues esbraveja e quebra o silêncio a respeito de sua saída do Internacional. A reunião entre Rafael Borré e a Guarda Popular surte efeitos. E Magrão fala sobre as polêmicas envolvendo Luca Drummond, possibilidades de envolvimento com empresários e outros bastidores a respeito de contratações para o futebol. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom domingão, bom Dia dos Pais para todo mundo, espero que todo mundo possa ficar com seus filhos, com suas famílias, e se você não é pai, quando for eu espero que vocês tenham também 2 filhos maravilhosos, como eu tenho, o Matheus e a Marina. Dá um abraço em todos, principalmente naqueles, que estão aqui pertinho de ti, porque sempre é muito bom a gente demonstrar carinho para as pessoas da nossa família, beleza? Vamos falar rapidinho do Internacional aqui, numa coisa que aconteceu ainda no finalzinho dessa manhã. Guardei muito tempo, ou melhor, aguardei um tempo pra gente poder pegar e botar inclusive os relacionados da partida, contra o Atlético. Mas eu tô gravando esse vídeo agora às 11h20 e ainda não tenho os relacionados, tá? Mas eu tenho alguns bastidores que a gente daqui a pouco pode pegar e entender o que tá acontecendo lá no Internacional. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Deixa o teu like, te inscreve também no canal, que é importante, a gente tá chegando aos 51 mil inscritos. E todos os conteúdos aqui também tem o apoio de KTO.com. É a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom Ernest, beleza? O que aconteceu nessa manhã foi que o Inter anunciou o Bruno Tabata até final de 2027, os 3 anos aqueles que a gente vinha falando aqui no canal, tá? Segundo o site do Inter, ele é natural de Ipatinga, Minas Gerais, iniciou sua carreira no América Mineiro, se destacou no futebol português, no Portimonense, e no Sporting, ali que ele se destacou a ponto de o Palmeiras comprá-lo, daí então vem para ser, missão de reforçar o setor criativo do time, trazendo experiência e habilidade para ajudar a equipe colorada nos desafios futuros. Ele é canhoto e o Inter faz questão de destacar isso, mas ele joga pelo lado direito. Ali onde o Arangues jogava, Maurício jogava, ele não é tão condutor de bola, a gente já falou isso aqui em outros conteúdos, mas é um cara que pode ajudar bastante ali a concatenar o lado direito do Inter, que praticamente morreu, Está totalmente esfacelado a partir da saída do Bustos, confirmado hoje, inclusive, também a negociação entre Inter e River Plate. Já trouxe números aqui, a gente já conversou sobre isso em outros conteúdos, está aqui em cima, depois tu busca. E a gente perde Bustos, a gente perde Maurício, a gente perde Arangues. A gente tem basicamente só um Bruno Henrique ali do lado direito. Precisamos de uma nova movimentação naquele setor ali, naquele lado ali, tá? Agostinho Rogel também vai pro jogo, é o zum, pelo menos, que tá rolando, tá? Olha, e eu não me espantaria se jogasse ainda hoje, tá? Não sei como titular ou se daqui a pouco fizesse alguns minutos ali. Aliás, o Borré hoje não joga, porque tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tem a questão envolvendo a lesão, muscular no posterior da coxa, mas principalmente um bastidor que eu trouxe aqui lá agora no início da semana, que ele teve uma reunião com a Guarda Popular. Ele, como um dos líderes do vestiário, mais o Rocher falaram com integrantes da Guarda Popular e já surtiu efeito. Ontem, a barra do Inter, ela colocou uma nota nas redes sociais dizendo o seguinte: Popular vai a público convocar toda a torcida colorada, os dirigentes do clube, o grupo de jogadores para firmar uma espécie de pacto nesses 11 jogos que temos em casa até o final da temporada. O nosso objetivo queremos que as arquibancadas do Beira-Rio voltem a ser um diferencial no campo e ajudem a trazer as vitórias. Para isso precisamos de apoio de todos os colorados e coloradas. Isso aqui é um detalhe pelo seguinte: o Borré e o Tino Rocher, eles conversaram com os torcedores dizendo o seguinte: como é que a gente consegue fazer para ter a sinergia de novo durante os 90 minutos? E aí eu falo sobre isso já no outro conteúdo, mas aqui é o grande ponto.
as cobranças que fizemos até agora são justas. Lá no CT Morada dos Quero-Queros, né, no próprio Beira-Rio e tudo mais. Estamos cientes do que está acontecendo no clube e no vestiário e acreditamos que resultados melhores são possíveis e não estão distantes. A principal mudança que buscamos é que outros setores do estádio entendam que os 90 minutos são sagrados e o apoio precisa ser incondicional, ou seja, estão lutando contra as vaias em meio à partida. E era basicamente isso que tanto o Rocher quanto o Borré gostariam ou queriam, pediram para a torcida, para a Guarda Popular, incentivar que não houvesse vaias ao longo dos 90 minutos. E é isso, então, que a Popular está pedindo. Beleza? No Chile, o Arangues falou sobre a saída no Inter. E aí aqui é interessante, tá? Tem uma frase muito forte. Ele fala pro AS do Chile, tá? Eu posso olhar na cara de todos, diz o Arangues, falando, né, sobre as críticas que recebeu aqui do Brasil. Ele esteve em campo nesse final de semana, agora no sábado, jogando pela Universidade de Chile, e aproveitou então para falar, né, sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais a respeito de estar lesionado aqui no Inter e que depois ele não poderia jogar e tal. E logo que cruzou a cordilheira, né, chegou lá em Santiago, no Chile, já estava jogando. Então ele diz em um determinado momento assim, ó, as pessoas não estão informadas sempre, né, e vão dizer esse tipo de coisa, que ele era chinelinho, de que ele estava simulando lesão e tudo mais. Mas eu estou traduzindo aqui em tempo real, basicamente, a entrevista dele para o AS, tá? Mas eu já estava correndo no Inter, ou seja, ele tinha condição de jogo. E segundo o próprio AS, uma fonte do Inter teria dito para o repórter de lá de que jogo contra o Palmeiras ele já poderia atuar, ou que ele iria estar à disposição para atuar. Mas aí já estava rolando, né, o negócio dele com o Chile, com a Universidade de Chile e tal, e que foi por conta disso que ele não jogou. E daí ele diz o seguinte: pergunte aos médicos, né, nos estados, né, como eu joguei, e muitas vezes descontado. Essas coisas não saem. O torcedor e o jornalista tampouco sabe essas coisas, mas eu estou aqui, estou feliz com a minha família e tudo mais, e vou buscando a minha melhor forma física para jogar pela Universidade de Chile. E ele está dizendo, aí ele completa, né? Em toda equipe que estive, sempre tratei de dar o melhor. Sempre que quis jogar, sempre que jogaram no meu limite, no meu estado físico, nunca me importou. Eu posso ir ao complexo, né, ao Beira-Rio, ao CT e tal, e olhar na cara de todos, porque eu sei que dei o meu melhor. Essa frase do Arangues, então, ainda lá no Chile, depois do jogo, né, em que ele retorna para a Universidade de Chile. E por fim, eu quero falar do Magrão. O Magrão concedeu uma entrevista para o Globo Esporte, para o Tomás Rames e para o Bruno Ravazoli, e fala sobre as polêmicas envolvendo ele, o nome do Luca Drummond, a possibilidade de ele estar envolvido com um empresário do Guri da Base, inclusive, e outras questões aí pertinentes a uma matéria do Thiago Suman, né? O Thiago Suman vem com uma investigação longa já sobre o caso que ele chama de dossiê Luca Drummond, que é o seguinte: o Luca Drummond teria vindo para a base por indicação do Magrão, sem passar pela lista ou pelo critério avaliativo, isso segundo o Suman, né? E que a base então contratou o Guri por conta de ele ser ligado ao Magrão e ao antigo empresário do Magrão. O empresário, na verdade, que seria sócio do Magrão. Tem dois nomes ali na matéria e tal. O Magrão rebate isso. Tem um áudio nessa semana que foi o grande estopim também para essa entrevista no Globo Esporte, em que o Suman revela que o presidente Alessandro Barcelos já teria dado o ok para o filho do Magrão jogar no Internacional, porque o filho do Magrão joga nos Estados Unidos e viria para cá então como reforço na lateral esquerda. E aí mostra um áudio em que o filho do Magrão fala sobre isso. Não, já está tudo ok com o pai, já está tudo isso, tudo ok e tal.
E aí o Magrão, inclusive, mostra, então, ele um áudio conversando com o Jorge Andrade, que é o diretor executivo da base, falando sobre, isso não tá certo, como pai eu não concordo e tal, como executivo mais ainda. Enfim, o Magrão dá a versão dele dos fatos, né, dizendo que muitas coisas que o Suman aponta não são corretas e que ele, inclusive, está indo interpelar o jornalista na justiça, fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Enfim, o caso ele é longo, tá? Ele é bem longo, ele é bem vasto, não só de informações por parte do Suman, mas o Suman tem documentos, o Suman tem coisas que rebate argumentos do Magrão, o Magrão tem coisas que rebate o argumento do Suman, e agora, claro, né, a gente vai ver o que ainda isso vai resultar a partir agora dos próximos dias. A grande questão é que, pelo menos a partir de uma informação do Nando Gross, o presidente Alessandro Barcelos teria dito que após o jogo de hoje, ele, presidente, e o Magrão vão conceder uma entrevista coletiva juntos lá na sala de imprensa do Beira-Rio. Então, pode haver mais desdobramentos, pode haver mais perguntas, inclusive, sobre o caso, e o Magrão pode esclarecer ainda mais, tá? Ele fala depois da saída do Kudê, né? E até é interessante isso, né? Ele diz que o presidente que demitiu o Kudê, em nenhum momento o Kudê pediu para sair. E ele, inclusive, rebate, né? Tem muita gente falando que nos corredores do Beira-Rio diz isso, diz aquilo, não sei o quê. E isso não é verdade. Não é verdade que o Kudê pediu para sair. O presidente demitiu o ex-treinador. E com isso, ele, Magrão, fez uma força tremenda para o Roger vir para o Beira-Rio. E aí eu destaco aqui uma das frases, inclusive, né? Que ele diz assim, quer ver? A pergunta é, ele conhece a aldeia, olha só o que o Magrão diz aqui, ele conhece a aldeia e ele sabe como funciona o CT, ele sabe como funciona, inclusive, né, o vestiário do Inter, porque ele é jogador de futebol, ele já foi treinador dele próprio Magrão, e diz inclusive o seguinte, né? Ele evoluiu muito desde lá. Olha só, Roger é da bola, sou suspeito para falar dele. É um ex-jogador, foi meu último treinador. É um cara que eu tenho respeito e carinho muito grande. Eu fiz o que pude para que ele viesse. Conhece a aldeia, sabe onde é a Alvorada, o estado como um todo, né, o Rio Grande do Sul como um todo, onde passou a enchente e tal, e tem a sensibilidade de não termos os campos perfeitos para desempenhar o melhor treino. É algo que o Kudê reclamava demais. Beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez, te agradeço. Não te esquece, não sai daqui sem deixar teu like e principalmente te inscrever no canal, beleza? Volta sempre, porque você tem sempre muito para falar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.